Fala galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Continuando então a nossa série sobre Antiguidade Clássica. Hoje a gente vai falar mais um pouco sobre a Guerra de Troia, sobre a cidade de Troia, a descoberta da... Se Troia existiu mesmo, onde é que fica, como é que é essa coisa toda. Até então eu estava me baseando num livro bem antigo, que é a Cambridge Ancient History, né? E eu achei, procurando teses sobre o assunto, uma- pegando uma tese chamada A Ilíada de Homero e a Arqueologia. É uma tese de mestrado, isso, de uma pessoa chamada Camila Line Zanon. É uma tese de 2008, então é bem legal porque além de ser um conteúdo de graça, né, é em português e é bem recente. Então até tem algumas coisas que eu vou poder corrigir que não estavam muito certas nos meus vídeos anteriores. Então fica o meu agradecimento também, né, a Camila, na quase impossibilidade de que ela vá ver esse vídeo, mas valeu, muito obrigado. Quase tudo que tem aqui eu tô tirando do trabalho dela, tá? Então fica os agradecimentos. Então, ela começa falando a respeito da data da Guerra de Troia. Então ela vai citando vários autores antigos, né? Alguns, as cronologias que eles dão, né? Então ela começa com Heródoto, e Heródoto começa falando que o deus Pan, né? Aquele da flautinha e tal, ele é tido como o mais novo dos deuses. E ele teria nascido na mesma época da Guerra de Troia. É bem interessante essa coisa dos deuses terem. Você vê como essa época dos heróis é uma época em que coincide ainda com o nascimento de alguns dos deuses, né? Então, isso a gente já viu bastante, né? Da mitologia estar envolvida, misturada com a história, né? E, segundo, na verdade, segundo um relato dos egípcios, o Pan teria vivido 800 anos antes de Heródoto. E Heródoto viveu no século 5 a.C., isso a gente sabe. Então, somando ali século 5, vamos pegar o século 5 a.C. como sendo 450, né, o meio do século. 800 anos antes da 1250, que seria a época a que Heródoto atribui a Guerra de Troia. E ela diz, a Camila, que... Deixa eu pegar o sobrenome dela. A Camila Zanon. Ela diz então que essa data bate com a proposta do Blayen. Eu escrevi Blegen, mas eu na internet falaram que o nome dele fosse Blayen. Ele propôs em 71, fazendo as escavações em Troia, que é uma data próxima a essa. Então, a partir de um monumento chamado Mármore de Paros, que eu não achei onde é, mas ele teria sido feito em 264 a.C., ele lista várias datas de coisas importantes, a partir do primeiro rei de Atenas, chamado Cécropes, que reinou em 1582 a.C., e ele atribui o cerco de Troia como entre 1218 e 1207 a.C., né? Então seria 1250 por uma, e aqui a gente está entre 1212, 1218 e 1207. Aí Erastóstenes de Cirene, numa obra chamada Chronographiae, eu devo ter escrito errado. Ele diz que a Guerra de Troia foi 80 anos antes do retorno dos Heraclidas. E se a gente pegar para Heródoto também, né, voltando em Heródoto diz que Leônidas, né, o rei de Esparta, das Termópilas, lá do This is Sparta, que todo mundo conhece, e o irmão dele, Cleômenas, eles eram a 15ª geração a partir de Eurístenes, que era um dos Heraclidas que fez a reconquista do Peloponeso, né? Se vocês lembram, a gente já falou disso, os Atridas, né, eles eram meio que primos, assim, de Hércules, né? Heracles, né, em grego. E eles ficaram, então tem essa disputa entre os dois lados da família, né? Quem que vai ficar com o trono acho que de Esparta, né? E algumas outras cidades também. Então, na época da Guerra de Troia, eles estão no trono, os Atridas, Menelau e Agamenon, e 80 anos depois do cerco de Troia, então vem o outro lado da família e retoma o trono, né? O outro lado seria os Heraclidas. A história é mais ou menos esta. Então,
Eurístenes seria um dos Heraclidas, e 15 gerações depois é Leônidas e Cleômenas. E aí, segundo Byrne, que é um autor, teria proposto 40 anos por geração, são 15 gerações, seria 600 anos de Leônidas até Eurístenes, e 80 anos antes daria 1184 a.C. para a Guerra de Troia. Aí Eusébio de Cesareia, que foi um bispo do século 3 e 4 da nossa era, também dá uma cronologia em que a Guerra de Troia é de 1184 a.C., e a Camila Zanon chega à seguinte conclusão. Eu vou ler o que ela colocou. Pode-se notar, portanto, que as diferenças entre as datas propostas pelos autores antigos são relativamente próximas, sendo 1250 a.C. a mais antiga e 1184 a.C. a mais recente, o intervalo entre as datas propostas para a Guerra de Troia. Então, entre as guerras de Troia e a invasão dóricas, corresponde aproximadamente às datas que vieram a ser confirmadas pela historiografia do século XX. Então, não só as datas são bastante coerentes da Guerra de Troia, mas o que a gente sabe entre a Guerra de Troia e esse evento que veio depois, que foram as invasões dóricas, pela cronologia, pela tradição, pela história, é mais ou menos o que a gente encontra pela arqueologia, pelo que a gente descobriu depois. Então agora, depois dessa introdução, a gente começa a entrar no breve histórico da descoberta de Troia. Então assim, havia uma cidade chamada Ilion, ou Ilium, que eu não consegui encontrar onde é que é. Eu queria fazer um monte de mapinhas mostrando onde que é cada coisa, mas é tudo ali perto que chama Planície da Troade, que é ali na Turquia, perto do Mar Egeu, né, perto do Estreito de Dardanelos, ou Helesponto, ou Estreito de Galípoli, né, mas... então teria essa cidade chamada Ilion, que quando você procura na internet, assim, aparece como sendo Troia, tá? Mas porque Troia é chamada de Ilion. Então, como o pessoal achava que essa cidade era Troia, eles chamavam ela de Ilion. Então, ela narra que Xerxes, Alexandre, Júlio César, Germânico, Adriano, Apolônio de Tiana e o imperador Caracalla, todos visitaram essa cidade, achando que fosse Troia. Então tem um monte de histórias dele chegando em Troia, que incrível, porque esse cara é um personagem importante, chegou nessa grande cidade de Troia, no palácio de Príamo, blá 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 blá. Apesar disso, sempre houve polêmica. Então, já no século II a.C., teve um cara chamado Demétrio de Cepis, né, com esse mudo ali. Ele negava que essa cidade de Ilion fosse Troia. E por que ele falava isso? Ele falava que os arredores da cidade não tinham espaço para os feitos da Ilíada. Infelizmente a gente não tem não sei qual que é essa cidade, então eu não tenho como mostrar isso para vocês, mas outra coisa que ele disse é que a planície que separava a cidade do mar, essa planície era resultado de um território aluvial. Isso é quando tem um rio que depois seca, então fica um terreno bem plano assim. Então esse rio só teria secado muito depois da Guerra de Troia, então não tinha como ter a batalha, porque eles não lutaram debaixo da água do rio, né? Obviamente. E uma coisa que vai aparecer em vários momentos depois, a gente viu que na luta de Heitor contra Aquiles, eles dão 3 voltas na cidade. Ou seja, Heitor fugiu dando 3 voltas na cidade. Que tristeza, mas... E ele fala, olha, pela nossa cidade aqui, é impossível você dar 3 voltas, né? O terreno não permitia isso. Aí, esse cara, Demétrio de Cepis, falou que não, foi num lugar chamado Vila dos Ilianos, que fica a 5 km dessa cidade. Só que não tem absolutamente nenhum resquício da Guerra de Troia. O que é estranho, porque Troia era uma cidade muito rica. Era uma cidade importantíssima. Era a grande cidade do Oriente, né? Pelo que a gente, assim, aquele Oriente ali próximo, né? Então é muito estranho que não tenha nenhum registro, nem coisa do tipo, nenhum escombro, nenhum resquício.
Então, depois disso, os renascentistas, um bom tempo depois, né, identificaram erroneamente Troia com a cidade de Alexandria Troas. E aí eles tinham um lugar que eles achavam que era o palácio de Príamo, né, o rei de Troia, mas era um banheiro público romano. Então, assim, confundiram 100%. E aí, em 1610, um cara chamado Jorge Sandes rejeitou essa cidade, porque ele falava que as ruínas estavam muito próximas ao mar e também não havia campo suficiente para os eventos da Ilíada, né? Então, de novo, essa questão do. Lembra que tem um momento da Ilíada em que Heitor fala para eles acamparem fora da cidade, para no dia seguinte já irem, já avançarem sobre os gregos, né? Isso está no nosso último vídeo, resumo Ilíada, resumo por capítulos, tá? Caso você queira ver. Então, em 1740, o Richard Pankow viajou pela Troade, que é essa planície, né, na Turquia, onde ficava a cidade de Troia, e ele falou que a cidade ali, o monte de Hisarlik, significa fortaleza em turco, porque tem uma muralha ali, né? E esse monte de Hisarlik seria Troia. A gente vai ver que ele acertou, lá em 1740. Mas em 1791, o Jean-Baptiste Chevalier, ele viajou também pela Troade e publicou um outro livro. E aí a gente vai ver que ele tinha mapas muito bons, né? E isso acabou dando muita credibilidade à, à teoria dele. Porque outra coisa que ele fez foi o seguinte: o guia dele, né, o local, geralmente você chama um cara para te ajudar, assim, que conhece os terrenos ali. Ele disse o seguinte, que havia uma fonte quente, de água quente, a 13 quilômetros ao sul do Estreito de Dardanelos, que ele presumiu que era uma das fontes do rio Escamandro, que é o rio que passava ali perto de Troia. Então ele considerou uma cidade chamada Purnabashi como sendo o local de Troia. Por quê? Tem uma passagem da Ilíada que fala assim, essa é a tradução do Carlo Alberto Nunes. Os mananciais cristalinos passaram, se eu não me engano essa é a luta de Heitor e Aquiles, né? Então, eles passaram pelos mananciais cristalinos, que as duas nascentes permanentemente alimentam do chanto de vórtices túrbidos. De uma, água quente deflui, de onde denso vapor se levanta continuamente, tal como se fogo vivaz aquecesse, enquanto da outra, até mesmo no ardor do verão, sempre escoa água tão gélida quanto granizo ou cristais de alva neve. Então, quer dizer, esse rio que alimentava Troia tinha duas nascentes, uma quente e uma fria. Então o guia disse que tinha uma fonte quente ali em tal lugar. Então ele falou, opa, já tem uma fonte, deve ter a outra, né? Não sei, a Camila não entra em detalhes, mas ele acabou concluindo que a região ali, não sei se é uma cidade, uma região de Burnabashi, que parece que eles chamam de Pirnabase, é um S como se fosse um tio, uma cedilha, né? Então, e aí eu procurei na Wikipédia, tem tipo um monte de lugares com esse nome na Turquia, assim. Mas, então ele concluiu que essa cidade ficou a teoria de Burnabash-Troia. Aí teve um cara, em 1801, isso do Chevalier, das fontes quente e fria, foi em 1791. Então, 10 anos depois, um cara chamado Edward Daniel Clark mediu a temperatura das duas fontes e constatou pouca diferença na temperatura. E ele propôs uma outra vila, chamada de Shiblak, como sendo Troia. E também ele reparou que o argumento das 3 voltas na cidade também não podia valer para essa cidade de Burnabash. Então, quer dizer, a gente já tem o primeiro cara que jogou, que era o Richard Pankow, que lá em 1740 acertou. Aí veio o Chevalier e deu um outro nome. Aí 10 anos depois veio um outro cara e propôs uma outra cidade. Então, aí ela fala que a teoria do Chevalier deu certo, foi a mais aceita porque os mapas dele eram muito bons. Então, se o cara fez um trabalho tão bem detalhado, faz mais sentido acreditar na teoria dele, né? Mas ela cita alguns nomes de pessoas que eram críticas à teoria, como James Rennell, Charles Maclaren, que defendia Isarlik,
e Johann Georg von Hahn, que fez escavações em Burnabash em 1864 e não encontrou nada. Então, de novo, deveria ter alguma coisa, né? Porque se Troia era uma cidade tão rica, né, que tinha grande, né? Então, alguma coisa tem que ter. Aí, em 1865, então logo depois que esse último cara, George von Hahn, não encontrou nada em Burnabash, esse outro cara, Frank Calvert, começou a fazer escavações em Isarlik e encontrou alguns vestígios de cerâmica. Esse cara, ele era um inglês que fazia comércio, ele estava morando fora da Inglaterra e ele comprou o sítio de Isarlik, né? Então ele começou a estudar e começou a achar alguns vestígios de cerâmica. Aí entra um dos caras mais famosos dessa história, que é o Schliemann, que era um comerciante alemão que fez uma viagem ali na Grécia, na Turquia e foi conhecer esses sítios, tal, essas regiões, né? Também em Micenas, eu acho. Mas ele publicou os relatos de viagem em 69. Então ele também rejeitava Burnabash porque era muito longe do acampamento grego. Por algum motivo falam que o acampamento grego era no Cabo de Sigeum, tá? Eu não sei quais os motivos para isso, mas ele fica a 14 quilômetros de Burnabash. E assim, é muito claro que isso é muito, essa distância de 14 quilômetros é muito grande, né, de acordo com a Ilíada. Eu acho que ele, não sei se ele dá alguma indicação, se eu salvei aqui alguma coisa a respeito. Então, durante essas viagens, né, depois de ter visto que Burnabash não podia ser Troia, por causa dessa grande distância, o Schliemann se encontrou com o Frank Calvert, que era o dono do monte de Sarlik, que já tinha sido indicado como um dos possíveis lugares de Troia, e o Calvert falou para ele o seguinte, que o monte de Sarlik era formado em grande parte artificialmente, né, não era tanto uma montanha natural, mas que eram várias ruínas de templos e palácios antigos que estavam um em cima dos outros durante muitos séculos, né? Então isso era um negócio legal pra caramba. E o Schliemann diz assim, né, o Novo Ilion, que seria essa cidade que agora que ele supôs como sendo Troia, né, que era Isarlik, tem um perímetro de 5 quilômetros e é bem marcado por muralhas circulares, da quais podemos ver hoje ruínas de vários lugares. E aí que é interessante, as encostas que temos de subir e descer quando damos a volta pela cidade são tão suaves que podemos transpô-las a passo acelerado, sem o perigo de cair. Então, é tranquilo, não tem mais esse problema de dar as 3 voltas, né? Então, esse é um lugar onde poderia ter ocorrido o confronto entre Aquiles e Heitor. Então, uma coisa que aconteceu, se vocês lembram no nosso vídeo, o primeiro vídeo sobre a civilização minoica, o Evans, né, que era o historiador, ele saiu destruindo as camadas superiores para chegar lá no mais antigo, né, para conseguir encontrar logo a civilização que ele queria, né. E o Schliemann fez a mesma coisa, então ele destruiu algumas camadas superiores para chegar onde ele queria, né, que você destrói registros, né, todo o patrimônio mais recente para chegar num negócio mais antigo, né, então é uma pena, mas ele encontrou peças de cerâmica, metais e um tesouro que ele chamou de tesouro de Príamo, por acreditar que o muro que ele tinha encontrado era da Troia de Príamo. Então ela vai falar de vai descrever os objetos, como uma tese de arqueologia, ela descreve dissertação, né, porque é mestrado, mas ela descreve um monte de objetos, tem fotos, é bem legal se vocês quiserem olhar. Vai estar na descrição, né? Aí ele começou a escavar e teve um monte de problemas burocráticos com o Império Otomano, né? Ele está escavando antes de 1900. Então, os otomanos queriam ficar com as coisas que ele encontrasse, né? Quem não vai querer, né? O descobertas ali de Troia, né? E ele começou a escavar. Na verdade, assim, os otomanos não queriam deixar, aí ele foi escavando. E quando ele encontrou as coisas, o tesouro, que não é, ele atribuiu erroneamente, a gente vai ver isso, mas não é o tesouro de Príamo, mas ele mudou para a Grécia secretamente, assim, na surdina.
E aí, ao saber disso, as autoridades otomanas impediram ele de continuar escavando. Falou, chega, você não vai continuar mais escavando aqui. Aí o que ele fez? Ele devolveu uma parte do tesouro para os otomanos para continuar as escavações. Aí essa parte ficou... A parte que não foi... o que eu... Desculpa, eu estou me confundindo, que eu escrevi errado. Essa parte foi para um museu arqueológico da Turquia. E a parte que ele não devolveu, né, o Schliemann sendo alemão, foi para o Museu Imperial de Berlim. E desapareceu no ano de 1945. Aí a história é ótima. O governo soviético sempre negou qualquer conhecimento a respeito do tesouro, até que esse foi descoberto em 1993 no Museu Pushkin, em Moscou. Mas assim, não culpo, assim, eles roubaram, mas você tá lá na Alemanha, você vê um tesouro de Troia moscando, né? Quem que não ia pegar, né? Então assim, esse é perdoável, entendeu? Eu acho assim, tipo, eu pegava. Não vou dizer que é certo, mas eu pegava também. Ah, então, o muro e o tesouro que eram da época de Troia não eram, contudo, parte do estrato mais antigo, mas parte do que Schliemann chamou de segundo estrato. Então, aqui a citação: com a finalidade de encontrar mais tesouros e também de trazer à luz o muro que envolvia Troia, cuja construção Homero atribui a Poseidon e Apolo, Schliemann destruiu o muro superior. Beleza, isso a gente já viu. Que ele destruiu a parte superior para chegar na parte inferior. Então, estudando lá o sítio, Schliemann propôs a seguinte estratigrafia, que são você dividir, né, o sítio, né, de escavação em estágios, em estratos. Então, um primeiro extrato de 6 metros, um segundo extrato que era a Troia Homérica, com espessura de 3 metros, onde ele encontrou o tesouro, a porta Ceia, que eu li errado no outro vídeo, falando que era porta Skaiana, né, em inglês, mas é Seian, e porta Ceia em português. Os vestígios de uma torre ele também encontrou lá. Aí depois outros dois estratos mais inferiores, com 3,2 metros de espessura, e um último extrato de 2 metros, que seria a Ilha Grega. Ah, não, acho que eu tô fazendo ao contrário, desculpa. Galera, o negócio é o seguinte, por enquanto a gente vai ficar por aqui. Esse é um bom lugar para parar. E semana que vem a gente continua falando mais sobre a descoberta de Troia, algumas explorações em outros lugares. A gente vai ver como tudo se amarra. E é isso aí. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deem like, comentem. Valeu, até mais.